ela nos diz que nós temos que nos arrepender. De repente alguém pode se questionar, mas me arrepender do quê? Nunca roubei, nunca matei. Mas o que é que a palavra de Deus nos diz a respeito disso? Vamos meditar um pouquinho? No Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, verso 17, a palavra de Deus diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Uma das coisas que o nosso Cristo veio fazer aqui nesta terra é justamente nos explicar os mandamentos de Deus, aquilo que Deus ordenou para cada um de nós. E nós podemos ver isso justamente naquela passagem onde ele fala que basta um homem olhar para uma mulher e ter pensamentos impuros em seu coração a respeito dela para que ele cometa adultério. Então veja que na visão de Deus, na visão do nosso Cristo, o adultério ele não é considerado em si somente no ato físico, mas o nosso Cristo está classificando o pecado como simplesmente o ato de pensar. Então veja que os pecados eles são consumados simplesmente no ato de pensar. Também na primeira carta de João, capítulo 3, verso 15, a palavra de Deus diz assim, que o homem que aborrecer, ou em outras traduções, o homem que odiar a seu irmão é homicida. Ué, mas nos 10 mandamentos não está lá escrito que matar também é pecado? Ou assassinar? E veja que a palavra de Deus ela não considera matar simplesmente alguém que tira a vida física de uma pessoa. Mas a palavra de Deus está nos explicando. Só o fato de você olhar para alguém e você odiar, você aborrecer aquela pessoa, segundo a visão de Cristo, a visão de Deus, você já está sendo considerado um homicida. Então veja que quando a palavra diz que nós temos que nos arrepender, não são atos físicos que o homem pode ver, mas são aqueles atos do nosso interior, do nosso coração, onde só Deus vê. Certa vez um pregador uma vez fez uma comparação muito interessante. Ele disse o seguinte, imagina que de repente você está num lugar e está todas ali, todas as pessoas que você conhece. E de repente é colocado num telão todos os seus pensamentos ocultos que você teve durante aquela semana. Agora, cá para nós, vamos ser honestos. Será que são todos pensamentos puros? Será que são todos pensamentos ao qual nós teremos orgulho de mostrar? O nosso Cristo, ele enxerga diretamente a nossa intenção dentro do nosso coração. Tanto é que ele mesmo se admirou com aquela viúva que colocou apenas algumas moedas ali na oferta. Porque ele enxergou dentro do coração daquela viúva, ele conseguiu ver que era a única coisa que aquela viúva tinha. E ele via que os outros davam o que esbanjavam. Então Deus sabe exatamente a intenção com que você faz cada coisa. Deus sabe exatamente os pensamentos que estão sobre a sua cabeça. Ele sabe exatamente o que se passa pelo seu coração. Então, para nós entrarmos no reino de Deus, para realmente nós demonstrarmos que é verdadeiro a nossa aceitação ao sacrifício de Cristo, isso tem que ser mostrado diante de Deus, não só em atos físicos, mas também no nosso caráter, no nosso pensamento, naquilo que se passa dentro do nosso coração. Então, de repente, tem muitas coisas que você pode esconder dos olhos dos homens, mas dos olhos de Deus não. Porque Deus é aquele que enxerga além, Deus é aquele que vê a sua alma. Então, quando o nosso Cristo diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, é porque é necessário que a cada dia, a cada pensamento impuro nosso, nós temos que nos arrepender. É por isso que todo dia é necessário conversarmos, é necessário nós orarmos ao nosso Cristo e pedir perdão a Ele. Porque a própria palavra diz que também o homem que disser que não peca é mentiroso. Então isso já prova o quanto nós somos pecadores. E é por isso que nós temos que estar sempre meditando na palavra de Deus, porque é a palavra que nos mostra aonde nós estamos errando, para que nós possamos nos consertar. Porque certa vez o nosso Deus também falou que o povo dele uma vez foi destruído.
e foi destruído pela falta de conhecimento da sua palavra. Então nós temos aqui hoje essa palavra poderosa, maravilhosa, para meditarmos na vida que nós temos que levar diante do nosso Cristo. Só através dessa palavra que nós podemos cada vez mais evitar os nossos erros para não desagradar a Deus. Porque Deus está observando cada esforço nosso. E Deus também está vendo aqueles que não estão nem aí para a sua palavra. Aqueles que também não colocam nenhuma dedicação para fazer a sua vontade. Então nós temos que parar, meditar na palavra do Senhor para que possamos agir cada vez mais de acordo com as características de alguém que realmente vai herdar o reino de Deus. Então que você possa meditar nessa palavra, fica com ela no seu coração e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e a sua família.